Olá, bom dia. Agora 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Começando pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do nosso Morning Show. Até às 11h30 da manhã a gente segue por aqui com informação, prestação de serviço, a nossa companhia diária, a você que nos segue aqui pela Rede Jovem Pan. Começando o seu dia de trabalho, indo pra escola, pra faculdade ou mesmo em casa, trabalhando, ouvindo o Morning Show. Muito bom ter você com a gente, hein? Jovem Pan Morning Show. Mais uma semana começa, meus amigos, e com ela o peso dos atentados terroristas ocorridos na última sexta-feira em Paris, que aterrorizaram o mundo e recaem sobre nossas costas. O que coloca a raça humana em xeque não é simplesmente o que já pode se considerar o início de uma terceira guerra mundial, como dizem alguns, mas a maneira como ela se pronuncia, sem fronte definido, sem alvo fixo. Quando o indivíduo se dispõe a explodir o próprio corpo para matar pessoas, inimigos podem habitar ali, a casa ao lado. Não há, até o momento, inteligência ou tecnologia que possa se mostrar totalmente eficaz em deter essa onda. O extremismo religioso, alardeado como motivador de toda essa atrocidade, não passa, na verdade, de uma cortina de fumaça lançada com a pretensão de justificar o injustificável e confundir a cabeça de quem ainda considera viver nossa maior vocação. Vamos para os destaques da nossa bancada. Paulinha, quer dizer que tem estrela do UFC que vai precisar recorrer à cirurgia plástica, é isso? Vocês viram a Ronda Rousey, né? Todo mundo viu, menos ela, né? Então, você tá muito piadista hoje, Ari. Que animação pra essa segunda. É verdade, eu nem dei bom dia pra vocês. Estou tão tomado com essa história. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ellen. Bom dia, Arus. Bom dia, Zé Armando. Bom dia. Todo mundo meio conhece ela, né? Primeiro a figura dela, loira. Todo mundo acha ela super bonita. Ela é essa mulher do UFC imbatível. Quem não conhece, né? É aquele perfil russa bonitona, né? Ela estreou em 2013 no UFC. Nunca tinha perdido, viu, Edgar? Então foi a primeira vez que foi nocauteada, foi no segundo round. Tomou uma pesada ali, eu não sei como é que é o termo técnico pra aquilo, mas Jesus. A mulher caiu, Ronda Rousey caiu no chão ali, a Holly Holm agora. No rosto ela levou? Foi. Parece que a outra, eu andei lendo, né, pra falar aqui, ela era especializada em boxe. E até o chute não era o forte dela, mas parece que ela aprendeu aí essa trocação de chute. A Ronda, sabidamente, ela não domina, ela é mais na trocação mesmo, na mão. E aí tomou esse chute, caiu, foi hospitalizada e agora o que estão dizendo é que vai ter que rolar até uma plástica ali. E o que já se especula, Edgar, é que com certeza, a hora que ela tiver melhor, ela vai pedir a revanche, né? É o que todo mundo especulando agora, porque não vai deixar barata a situação. Aí tem várias coisas, você sabe, né? Sempre tem aquela rivalidade ali antes da luta, trocam aquelas palavras pelo Twitter, né? Você vai ver. A impressão que passou dessa luta, eu acompanho pouco o UFC, mas a impressão que passou dessa luta é mais ou menos a história do Anderson Silva, que foi com muito apetite pra cima do adversário. E tomou, né? E tomou. Ela, mesma história. Foi na pesagem, quis mostrar que era sou demais e tal. Não tocou luvas ali no começo da luta. Não dá muito certo, né? Não respeita o adversário. Não foi esportista ali, né? Parece que não tocou as luvas. Até a Lady Gaga, meus senhores, parece que gosta do UFC e falou, isso é o que você leva por não tocar as luvas no começo da luta. Ou eu não sei, é o tal do karma, né? Quando você tem o espírito esportivo. Ali o fair play, né? Exatamente. Agora, essa menina eu não acompanho, mas ela me parece que representa um pouco o que o Mike Tyson representou pro boxe ali do peso pesado, que era o cara, tipo, considerado imbatível e tal, depois entrou numa espiral de decadência ali. E ela é uma figura de marketing bom, porque ela é linda, ela ganhava todas as lutas, mulher, né, que é o segmento de luta que as pessoas não costumavam acompanhar e alguns começaram a acompanhar pela figura dela. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, por outro lado, também essa derrota pode estar nos planos do Dana White, é isso o nome do cara? O presidente do UFC. Que faz desse circo, desse teatro aí, né, a sua... o seu modo só de ganha vida. uma hora perde a graça, né? Então Exato. tem que ter a revanche. Agora tem tudo isso em cima disso. Eu particularmente odeio o UFC, sabe? Somos esse duas. sangue, esse pessoal machucado, pra mim. Honda desiste, vira modelo, sei lá. Vamos concentrar agora um pouco nessa questão dos atentados. Aí tem uma estratégia inédita na elaboração desses ataques terroristas em Paris. O Arus pode dar os detalhes pra gente, Arus. É isso mesmo, Edgar. Chama bastante a atenção e em 2013 o Edward Snowden, quando vazou os documentos da NSA, já falava sobre esse tipo de tática utilizada
pelos terroristas, o governo norte-americano já tinha conhecimento dessa utilização. E qual é a estratégia? Utilizar o videogame. E basicamente, que tipo de comunicação no videogame? Jogado em rede, né? Jogado em rede. No caso específico aqui, o que o governo belga confirmou é que possivelmente a parte das conversas, né, do projeto ali para arquitetar esses atentados em Paris, essas conversas aconteceram dentro da rede da PSN, que é a rede do PlayStation, né? Quem joga videogame PlayStation 4 sabe que é possível, enquanto você joga, se comunicar com outros jogadores. Você pode mandar mensagens escritas, pode falar com outro jogador, enfim, existe uma comunicação que acontece enquanto você está conectado para jogar dentro dessa rede. Essa comunicação, ela é diferente, ela usa um sistema diferente, por exemplo, do WhatsApp. E daí que é mais difícil de ser monitorado, é mais difícil de você ter um acompanhamento. Tem que lembrar que, se não me engano, são mais de 60 milhões de usuários. Esse número eu preciso confirmar, mas de qualquer modo é muita gente no mundo todo conectado à PSN. Então eles utilizaram essa rede. Agora, você quer saber o que é mais curioso? Os investigadores dizem que, por exemplo, algumas mensagens podem ter sido passadas pelo videogame sem que a voz tenha sido utilizada. De que modo? Um jogo de tiro, você sabe que a gente sabe que a definição dos jogos e os detalhes, o detalhe, né, das imagens dos jogos é tão fascinante, tão incrível, que eles poderiam ter mandado mensagens uns pros outros. Código. Por exemplo, códigos com tiros, você atirando na parede e escrevendo a mensagem, aquilo, quando você muda a tela, aquilo apaga. Só que quem tá jogando com você consegue ver que aquilo foi escrito na parede. Então, esse é o tipo de engenharia utilizada pelos terroristas para poder mascarar essa comunicação. É um pessoal que domina muito bem as redes sociais. Sem dúvida nenhuma. E o aliciamento desses jovens acontece também a partir das redes sociais. Em várias camadas, né? Rede social, como a gente conhece, Twitter, Facebook, mas também um outro nível da internet, que é a chamada internet profunda, né? A Deep Web, onde aí sim coisas mais obscuras e comunicações que são realmente bem difíceis de serem monitoradas acontecem, e eles exploram todas essas possibilidades. É como combater um fantasma, né? Você não tem exatamente como rastrear, mas alguns dos traços sempre são alguns dos rastros dessa navegação são deixados, e por isso a polícia belga conseguiu dizer que a PSN foi utilizada. E esse dado é muito interessante, muito curioso, né? Mas assim, na verdade é totalmente alinhado com as novas tendências em que esses jovens, que são os protagonistas nesse caso, não são só recrutados, mas também se voluntariam para ingressar no Estado Islâmico, enfim, em tendências radicais, usam normalmente. Isso para eles é muito familiar, esse tipo de ambiente, Sim, né? exatamente. É muito familiar para todos nós, porque nós estamos conectados o tempo todo. A diferença é a utilização e a maneira como eles fazem para se cercar de cuidados para não serem rastreados. Quem imaginaria que, por exemplo, um simples jogo, poderia ser usado com essa finalidade, né? Ô Zé Armando, e a cobertura totalmente das TVs, a partir de sexta-feira, quando se soube dos atentados, voltaram sua programação para isso, né? Eu me lembro de chegar em casa, por exemplo, a falar só de um dos expoentes do jornalismo brasileiro, o Jornal da Globo, conduzido pelo William Vac, deixava muito clara essa mensagem de que, olha, estamos aqui tentando encontrar esse quebra-cabeça e fazer algum sentido, né, da sequência desses fatos, né? Você sabe, mais do que a cobertura, mais do que a sequência jornalística que qualquer um poderia dar a essa cobertura dos atentados, porque quando isso acontece, você põe todo mundo para trabalhar e você começa a montar esse quebra-cabeça. Mas foi montar a operação, a estratégia para levar. O Zé Roberto Bournier, por exemplo, foi para a França, né? A Globo fez um deslocamento, tinha muita gente acompanhando a Dilma lá fora, essas equipes foram para lá. Ficou muito claro ontem no Fantástico que repórteres novatos, muitas vezes, são aqueles jornalistas que trabalham na retaguarda, que na produção, não muitas é o vezes, correspondente vídeo, né? tradicional, não é o cara do vídeo, mas que também trouxe uma outra linguagem para essa cobertura, né? Porque era necessária uma cobertura mais radiofônica, quase. Então, a gente comentava antes de entrar no ar que o Jornal da Globo, na sexta-feira, foi um rádio na TV. Foi um ou rádio seja, na TV. Não estamos sabendo ainda o que está acontecendo, mas estamos aqui... Estamos em cima, O fato né? é esse. Estamos Agora, narrando. Né? você comentou que o Bournier foi para França.
também porque na última cobertura que tivemos de Charlie Hebdo na França, a coisa foi feia, Precisava dos caras mais experientes. Eles deram isso é um conta de fato. que era necessário levar seus medalhões, né? Mas deu para ver um movimento muito nítido de sexta até ontem à noite da chegada desses jornalistas, né? E eles deslocaram correspondentes de outras cidades. O Scamparini saiu de Roma, o Kovalik saiu de Londres. Eles foram deslocando e cobrindo o que dava para fazer. Isso não só a Globo, o SBT também fez isso. E o que chamou muita atenção é que acabou aquele padrão, ó, você vai ter que fazer uma cobertura engessada. Ontem no Fantástico aparecia o Bournier com um mochilão nas costas, andando por Paris, porque é o mínimo que um jornalista vai fazer para cobertura. A televisão acabou com aquele negócio. As próprias matérias, né? A construção das edições com uma linguagem diferente, ele meio que narrando ali, nada daquele formato texto ali pronto, mesmo tudo narrando exatamente o que ele estava vendo. Numa cobertura como essa, não tem muito tempo para edição. Se elaborar isso. Elaborar as coisas. E nem tem as informações, às vezes, para construir lá. Tava tudo acontecendo. Quando o Fantástico entrou no ar, tinha acabado de acontecer o bombardeio contra na Síria. Então, aquela informação não estava em nenhuma matéria, né? Tudo já tinha sido fechado porque... Agora, muito nítido também, o uso da internet. Todas as transmissões feitas via internet. Né? Então isso muda mas vocês não têm um sentimento notícia. Então, vocês não têm um sentimento de que tudo vai adquirindo um ar de reality show, assim, porque as coisas acontecem, sejam elas de qualquer âmbito, Edgar, né? No caso o terror não é reality show, em tempo real, reality apenas. Por quê? Porque é a realidade. O jornalismo, por mais que você fale assim, o jornalismo é o retrato real do que está acontecendo, não é. Sobretudo porque TV, que tem aquela produção. tinha aquela produção. Uma fórmula. Então, assim, você tem a passagem, o apresentador lá, o âncora vai chamar de uma maneira, o repórter vai virar à direita para ter o ângulo. É essa linguagem que o telespectador quer. É essa linguagem mais real. Que, na hora que o Fantástico fez aquela reforma lá atrás, que na pesquisa aparecia assim, o que o telespectador quer? Realidade, quer o reality ali. Só que o telespectador não sabia dizer assim, ó, o que é essa realidade? E aí se compreendeu na pesquisa que era reality show. Aí o que é que eles fizeram? Pegaram uma redação, botaram um monte de luz na redação e fizeram com que aquela redação fosse o reality, a realidade, que não é. Porque ele quer o reality é o cara na rua, é a narração dos fatos ali onde estão acontecendo. Com o pé no barro, né? Agora, o que o rádio já fazia há muito tempo, agora com imagem. Que é você poder errar, você poder se corrigir e é você poder... Teve uma cena ontem impressionante no Fantástico que mostra o exemplo dessa mudança. Na hora que o Bournier vem narrando lá, falando, aqui as pessoas ficam silenciosas e tal, e eles botaram a coisa de um senhor que começou a dar entrevista e começou a chorar, e o Bournier sem reação nenhuma. Abraçou ele. Aconteceria comigo, com você, com a Ellen, com a Paula, com quem tá nos ouvindo agora. Você fica meio sem reação ali. Não tem jeito, foi lá, abraçou, tá. Sim. Agora, isso não mostrava essa linguagem, que não é o reality show, porque não tem o show, mas é a realidade. E de algum modo, as pessoas se sentem parte daquilo que tá acontecendo, né? Porque a abertura do Fantástico, por exemplo, ontem, foi toda com colagem de imagens, né, Zé Armando? De redes sociais. De redes sociais. Tudo o que o Fantástico usou na abertura foi uma edição, sei lá, com 3, 4 minutos. Tudo aquilo foi retirado de rede social. Imagens que na sexta-feira eu acompanhei, tinha saído da rádio, enfim, eu tava no caminho para casa e eu comecei a ver o que estava acontecendo pelo Twitter e eu recebi aquelas imagens. Então tudo aquilo que o Fantástico colocou no ar ontem estava sendo publicado nas redes sociais por pessoas que viveram aquilo. As pessoas participaram. E aí a gente tem que ressaltar durante esses 3 dias, né, tudo que aconteceu desde que a primeira explosão aconteceu na porta do Stade de France, o papel fundamental das redes sociais, a velocidade do Twitter para informar, a velocidade, porque antes de alguém entrar com um link na TV para dizer, o repórter que estava lá já tinha tweetado. A gente aqui segue vários repórteres, vários colegas, e a velocidade deles para fazer a comunicação com o que estava acontecendo. Edgar, você vê que assim, eu tenho uma teoria que eu falo, já criei polêmica isso em faculdade, até na redação, que o repórter tem dias contados. Por quê? Porque quem tá lá dentro da casa noturna aqui e filmou é muito mais repórter do que o cara que estará do lado de fora e que chega depois, eu vou ser isento para narrar isso, não sei o que lá. Mas o grande jornalista hoje é o cara capaz de olhar todas as redes sociais, todas essas manifestações e costurar tudo isso numa nova história. Exatamente. Jovem Pan Morning Show. Olha, você que está assistindo a gente pelo site ou pelo aplicativo da Jovem Pan, pode interagir. Ou mesmo você que está escutando, pode interagir com a gente mandando uma mensagem de voz.
temas. Use a ferramenta Viber para interagir. O número é o 56009-1009. Hoje a gente não vai colocar nenhum tema. O espaço está aberto para você expressar a sua opinião, dar a sua mensagem, fazer o seu manifesto, dizer o que você pensa de tudo isso que vem acontecendo, seja a tragédia com o rompimento da barragem em Minas Gerais, seja com a questão dos atentados terroristas em Paris. Você tem a voz aí liberada para falar com a gente pelo Viber 56009-1009, tá bom? Não esquece só de dizer o teu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom, Paulinha? Tô à minha frente hoje, Paulinha. Tudo bem, eu te Né? E Acho que a gente tem tá no... Morning Show pra Tem. vocês que tem caneca e camiseta. Tá bom, tá falado. Agora 10 horas 17 minutos, horário de Brasília. Vamos falar agora sobre a catástrofe causada pelo rompimento das barragens de rejeito de minério em Mariana, Minas Gerais, no começo do mês. Pelo menos 7 pessoas morreram, 15 estão desaparecidas. Quem nos atualiza agora sobre a situação é o repórter da Jovem Pan Belo Horizonte, o Davidson Ferreira. Bom dia, Davidson. Olá, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes do Jovem Pan Morning Show. Como você disse, 7 pessoas foram identificadas até agora, né, os mortos aí no rompimento das barragens, mas ao todo são 11 o total de mortos, 7 identificados, outros 4 ainda aguardam identificação. Segundo aí o boletim, o último levantamento, né, do Corpo de Bombeiros, ainda 15 pessoas estão desaparecidas. Agora, falando um pouco sobre a situação de Mariana, ontem o prefeito Duarte Júnior decidiu suspender temporariamente o recebimento de donativos aí para a cidade, né, para os atingidos do distrito de Bento Rodrigues, mais de 600 pessoas, várias famílias. Ele decidiu suspender temporariamente porque a cidade não tem mais como estocar também esses alimentos. Mas é uma medida temporária, daqui 30 dias pode ser que a cidade volte aí a receber alimentos. As famílias, como eu disse, mais de 600 pessoas já estão começando a deixar os hotéis e também as pousadas, uma medida aí para Samarco, né, levar essas famílias para casas. Algumas dessas famílias já estão sendo, inclusive, levadas para casas alugadas. Também é uma medida temporária da mineradora Samarco. Nesse momento chove bastante aqui em Belo Horizonte, praticamente todo o estado de Minas Gerais amanheceu com bastante chuva nessa segunda-feira, inclusive chove em Mariana, o que também dificulta um pouco o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas não foram suspensas, não. As buscas ainda continuam nessa manhã, viu? Ô Davidson, eu tenho aqui a informação, tem-se a informação de que uma terceira barragem estaria comprometida também com trincas e rachaduras e que essa seria ainda muito maior, que abriga um número muito maior, uma quantidade muito maior desses rejeitos oriundos do minério. Você tem alguma informação nesse sentido para passar para a gente? Como é que está essa situação? Está contornada? Tem algum plano, né, para já se precaver e assegurar um mínimo aí para que essa barragem, havendo algum outro acidente, não cause, não piore ainda mais a situação, que já é horrível? Pois é, olha, tem informação sim, essa terceira barragem que é de Germana, ela é muito maior mesmo, inclusive no dia seguinte ao rompimento dessas barragens, a gente sobrevoou a região e é realmente gigantesco o tamanho aí dessa terceira barragem. Houve a informação de que ela tem uma rachadura, uma trinca aí de 3 metros, mas a empresa Samarco já está fazendo reparos emergenciais nessa barragem para que não ocorra, né, mais um rompimento dessa barragem, que dizem especialistas que o estrago seria muito maior do que o rompimento das barragens aí de Fundão e Santarém, que desciam todo aquele barro para o distrito aí de Bento Rodrigues. Já, inclusive, a empresa instalou agora equipamentos, né, para caso ocorra mais um acidente, a gente espera que não, todos sejam alertados aí com alertas sonoros. Essa terceira barragem de Germano, que, como você bem disse, é bem maior do que as outras que já se romperam. Ok, obrigado, Davidson Ferreira, da Jovem Pan Belo Horizonte, conversando com a gente. Obrigado pelas informações, Davidson. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Vamos lá, agora, muitos rios, né, por onde passou essa lama aí, pelo rompimento da barragem, foram soterrados ou severamente assoreados, né, comprometendo a vida de todo o ecossistema no entorno. A gente vai conversar agora, estamos na linha com o chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da USP, o Anthony Wong, para conversar com a gente sobre esses perigos e sobre o que isso pode acarretar em termos de contágio da população ribeirinha e das pessoas, inclusive, que trabalham com o minério. Bom dia, Anthony. Bom dia, Edgar. Como vai? Prazer falar com vocês e ouvindo a Jovem Pan. Obrigado por atender o nosso convite. Eu queria primeiro saber, Anthony, quais serão os impactos no ecossistema? Já se sabe que a tragédia, o estrago é grande, né? Por toda a bacia do Rio Doce.
Exatamente. O que nós vimos na televisão todos esses dias, fartamente distribuído, inclusive agora eu vi que tem outras barragens, é importante lembrar que embaixo da primeira barragem, dessa que rompeu, tem mais 2 ou 3 níveis de substância que a chuva que está tendo aí na região de Minas pode afetar eventualmente. Bom, a primeira tragédia foi justamente o mar de lama que cobriu toda essa área, né? E essa sufocou, vamos dizer assim, destruiu plantas, todo o ecossistema, os peixes aqui. Essa morte foi relativamente pequena por enquanto. Esse lama, que na realidade é esse resíduo de substâncias, contém, além do minério, além de terra, que é a maior parte, existe minérios. Uma parte é ferro, mas nós temos que lembrar que toda a mineração existe também a saída de outros metais que não são aproveitáveis, né? Então, metais pesados, como arsênico, antimônio, cromo, níquel, etc., que sabem estar tendo esse minério. Isso não são jogados dentro desse aterro. Agora, dentro da mineração, do processo de mineração, para limpar ou expor, né, purificar os óxidos, os compostos de ferro, porque não é ferro puro, né, são compostos. São usados substâncias químicas, a maior desse tipo de solventes e até substâncias cáusticas, ácido sulfúrico, justamente para limpar e retirar. Essas substâncias são todos jogados dentro desse mesmo vamos dizer, depósito. Doutor, para as pessoas, quais os males para as pessoas que estão em contato com esses resíduos tóxicos? O grande problema é que nós não sabemos exatamente o que é, mas podemos ter uma ideia de que essas substâncias, se forem solventes, nós temos 2 tipos. Aqueles vão provocar problemas respiratórios e doenças imunológicas, e também substâncias cáusticas ou ácidas que vão afetar também, além a pele, a respiração, e eventualmente algumas dessas substâncias podem até trazer resíduos que podem contaminar por muitos anos, quem sabe até séculos, que podem impedir, provocar problemas às pessoas, aos filhos, na gravidez dessas pessoas, né? Agora, quanto aos metais, eles estão agora, que antes estavam enterrados, agora estão a céu aberto. E muitos deles vão contaminar o solo, principalmente se for metais tipo antimônio, arsênico e chumbo, que poderá contaminar só o ecossistema e as pessoas que moram. Eu ouvi dizer de algumas pessoas, engenheiros que estiveram lá, que toda essa área está morta por muitas e muitas décadas, justamente pela diversidade de substâncias que estavam misturadas na lama. A colocação dessas substâncias no ecossistema. Algumas pessoas falam sobre a reconstrução do distrito, né, ali da região e tudo mais. Do ponto de vista médico, isso seria inaceitável, vamos dizer, tirar toda aquela lama, ainda que fosse possível fazer a reconstrução do distrito, haveria ainda assim riscos para as pessoas que resolvessem voltar ou permanecer na região, doutor? Há 3 problemas. Em primeiro lugar, fisicamente, economicamente inviável tirar toda aquela lama de lá, porque a área é muito grande. O quilômetro quadrado é totalmente inviável. Segundo, as pessoas que forem fazer a recuperação, eles também vão se expor a essas substâncias. Então, terão que estar protegidos. E terceiro, mesmo que façam uma limpeza muito bem feita, você não consegue limpar totalmente. Então, ainda precisa fazer todo um estudo ecológico, todo um estudo ocupacional, toxicológico, etc., para ter certeza de que a área está adequada. Só para ter uma ideia, que não é bem a mesma coisa, nós tivemos a tragédia de Seveso na Itália, mais ou menos na década de 1980, 70, 80. Já são 40 anos. Até esse momento, essa região é inapropriada para viver, por causa de substâncias químicas que foram lançadas de uma planta que explodiu e soltou gases tóxicos. Então, esse estudo de recuperação é longa e eu acho que vai ser muitos anos até que nós podemos realmente recuperar alguma coisa aí. O cenário é desolador mesmo. Queria agradecer ao Dr. Anthony Wong, chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da USP. Obrigado, Dr. Anthony. Foi um prazer falar com você. Edgar, só para ainda nesse assunto, a Bloomberg publicou um artigo falando sobre a condução dos trabalhos, enfim, do acompanhamento que o governo brasileiro faz dessa tragédia em Mariana.
E o título do artigo, enfim, o começo do artigo é mais ou menos assim: o Brasil não tem líder, né? A tragédia em Mariana revela que o Brasil não tem líder. O texto diz assim: sabemos o que deu errado depois do desastre. A resposta do governo federal ao fiasco ou a falta de resposta é um caso de estudo sobre o que não fazer. Por dias, enquanto equipes de resgate buscavam sobreviventes, as autoridades do Brasil não disseram quase nada. E aí depois o texto cita, normalmente a presidente Dilma Rousseff, dizendo que ela não é a pessoa responsável pela tragédia e nem se espera que ela investigue o caso. Ao contrário, diz a Bloomberg, ela deveria fazer o que autoridades eleitas podem: pressionar por explicações, cobrar a responsabilidade dos políticos locais e começar um debate nacional sobre o que é preciso para prevenir futuros acidentes e minimizar os danos de lapsos inevitáveis. É a análise da Bloomberg sobre a condução do governo brasileiro depois dessa tragédia. É fato mesmo, né? Pisar na lama, que foi a comparação que fizeram com George Bush e o Katrina, né? Que ele estava de férias, não voltou de férias imediatamente para ir ver. Não adianta, menos que você vai fazer, a presença é importante. É um distanciamento. Claro, né? que E sim. esse negócio só de sobrevoar também pegou muito mal. Tem que estar lá perto, entendeu? Ó, você olha lá pra França, Mariana é o nosso atentado, tanto quanto Paris. Mas você olha lá pra França, estava a oposição e o governo aliados. Aqui a gente não consegue ver isso. E o presidente... A mesma presidente teve uma postura correta na Boate Kiss. Ela estava na Venezuela, no encontro, saiu no sábado e foi direto para Santa Maria. E ela foi correta. Muito próxima, né? Foi correto. Agora não foi o que a gente viu agora em Mariana. Parece que o que ficou mais evidente nessa visita, a primeira reação da presidente é falar assim: não, a empresa Samarco vai pagar uma multa de 250 milhões. Parece que há um receio e um comprometimento, né? É o chamado rabo preso, né? Olha, a cifra é você que vai arcar com isso, o dinheiro é você que vai pagar. Não vamos dizer que foi negligência, não vamos dizer que houve algum tipo de falha. Não se aponta, né? Basicamente o que a Bloomberg diz é o seguinte: ela deveria pressionar, deveria cobrar, dizer, olha, nós vamos esclarecer, vamos saber o que aconteceu. Mas não, nós vamos cuidar das vítimas. Não é mais do que cuidar das vítimas. É fazer com que não aconteça, é fazer com que as outras barragens todas que estão espalhadas pela região sejam avaliadas. Não é na região não, tem outros lugares que sabe? Soma-se a isso que a gente está falando, o fato que surge também, que a gente tem conhecimento só depois que acontece a tragédia, de que existe até uma chamada bancada das barreiras no Congresso, em que deputados receberam 500 patrocínio eleitoral, 500 mil para as campanhas eleitorais. Enfim, é realmente uma situação lamentável, né? Agora 10 horas 33 minutos, horário de Brasília. Bom, vamos a Londres. Ulisses Neto, nosso correspondente, nos atualiza aí com a situação na Europa após os atentados em Paris. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar. Bom dia para todo mundo que acompanha o Morning Show. Agora há pouco a França parou por 1 minuto, né, para respeitar a homenagem aos mortos na série de ataques terroristas em Paris. Na última sexta-feira, mais de 120 pessoas morreram. O minuto de silêncio foi respeitado pontualmente às 11 horas em vários pontos de Paris e da Europa. 11 horas aqui da Inglaterra, na verdade, meio-dia de Paris e às 9 da manhã aí em São Paulo. O presidente François Hollande participou da homenagem no centro da capital, ao lado do primeiro-ministro Manuel Valls, na Universidade de Sorbonne, e centenas de pessoas também se reuniram na Praça République. E aqui no Reino Unido, a homenagem aos mais de 120 mortos também foi prestada no centro da cidade, no Palácio de Westminster e em outras capitais britânicas, como a cidade de Edimburgo. Agora, foi confirmado também agora há pouco, Edgar, que o amistoso entre a Inglaterra e a França, que vai ser jogado amanhã no estádio de Wembley, está mantido, porque depois do que ocorreu na sexta-feira, né, enquanto a Alemanha jogava com a França lá no Stade de France, no estádio de Saint-Denis, houve essa suspeita de que o jogo seria cancelado, que não haveria clima para este amistoso entre as duas nações no estádio de Wembley, e também por questões de segurança, né, porque o estádio cabe mais de 90 mil pessoas, é um grande símbolo aqui da Inglaterra, e como a Inglaterra também está na guerra ao terror, na guerra contra o Estado Islâmico, criou-se esta preocupação, mas os jogadores da França decidiram
decidiram viajar aqui para a Inglaterra, disseram que não iriam temer o terrorismo e que, por isso, estariam dispostos a jogar. E até curioso, porque existem vários casos diretos com os jogadores da seleção francesa neste ataque terrorista. Não apenas estavam disputando a partida quando homens-bomba explodiram ao redor do estádio, mas também o jogador, por exemplo, o meio-campista Lassana Diarra, tem um primo que morreu estava entre essas 129 vítimas dos ataques terroristas da sexta-feira, e o atacante Antoine Griezmann tem a irmã dele também, que conseguiu escapar do ataque lá na casa de shows Bataclan, onde 89 pessoas morreram. Então, os jogadores franceses, apesar desta relação muito forte com os ataques da última sexta-feira, decidiram jogar amanhã e vão participar deste amistoso no estádio de Wembley, aqui em Londres, Edgar. Certo, Ulisses. Obrigado. Fica com a gente, Ulisses, mais um pouquinho. A gente segue aqui no Morning Show falando sobre esse assunto. São 129 as vítimas do terrorismo. Esse é o saldo de uma série de atentados em 6 locais de Paris, na França, na noite da última sexta-feira 13. Mais de 300 pessoas estão feridas, 99 delas consideradas em estado grave. As vítimas estavam em um restaurante, em um bar, numa casa de shows, perto do estádio de futebol, como colocou o Ulisses aí, o Stade de France. Os atos foram reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico e, segundo os radicais, foram só os primeiros ataques de uma tempestade que está só começando em resposta à França, né, que fez 20, que está dentro desse movimento antiterror junto a outros países, como o Ulisses também colocou, a Inglaterra e os Estados Unidos principalmente, né, e que em resposta a isso fez os 20 ataques aéreos a Raqqa, capital do Estado Islâmico na Síria. Vamos conversar, a gente convidou aqui a historiadora e professora da USP de História Árabe, a Arlene Clemecha. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Agora sim, microfones ligados. Ulisses continua com a gente aqui. Bom, eu acho que assim, como eu coloquei no início do programa, é uma guerra que não se tem mais o fronte definido. Essa capilaridade em que o terrorismo toma conta das nações, do mundo, para impor a sua vontade, enfim, o seu lema, acoberto de uma cortina de fumaça que é a religião. Primeiro, eu acho que a gente poderia explicar para o nosso ouvinte de onde vem e como se formou, e como se organizou e chegou aonde está, e conseguiu chegar até hoje no estágio que está o Estado Islâmico. Isso, o grupo que muitos chamam de Estado Islâmico, outros preferem chamar de ISIS, para não ficar repetindo essa palavra Estado, que afinal de contas é o que eles pretendem ser e na verdade, né, não tem um reconhecimento internacional de constituição de um Estado, não faz parte da ONU. Eles se autoproclamam, né? Tipo. E na medida em que a gente usa o termo que eles gostariam que a gente usasse, vai tomando a proporção que eles querem, né? Exatamente. Então, assim, tem muito... Aliás, Obama usa o nome Daesh, ou ISIS, ISIL, enfim, assim por diante, para não justamente reproduzir a própria propaganda do grupo, que é uma das suas grandes ferramentas, né? Tem mostrado ser. Desculpe. Então, quanto à origem do ISIS, ele deriva da Al-Qaeda no Iraque, que foi formada em 2003, quando houve a ocupação norte-americana do Iraque, com aquela história de procurar armas de destruição em massa que nunca foram encontradas e que tinha uma agenda de troca de regime. Aquela ocupação destruiu o país ao ponto de permitir esses vácuos de poder, insatisfação, insegurança, instabilidade, oposição, e permitiu, então, o surgimento da Al-Qaeda no Iraque, liderada por al-Zarqawi, que era um membro, inclusive, muito mais extremista do que o próprio Osama Bin Laden. Diferentemente do Bin Laden, al-Zarqawi começou a fomentar uma guerra sectária de sunitas contra xiitas no Iraque, coisa que Bin Laden não concordava, não aceitava que se atacassem xiitas. Essa guerra sectária tomou proporções que permitiram, assim que começou a guerra civil na Síria, uma, digamos assim, uma aliança ou um estreitamento de laços com extremistas que foram deliberadamente soltos da cadeia pelo Bashar al-Assad da Síria, com o intuito de transformar o que era uma revolta pacífica na Síria numa guerra civil,
porque a guerra civil tem leis próprias, é muito mais fácil você reprimir brutalmente uma guerra civil do que uma população pacífica na rua manifestando. Então, quando começa essa guerra civil na Síria e ali a Al-Qaeda já existe no Iraque, essa situação, esse contexto regional permite a transformação desse grupo Al-Qaeda no ISIS. Quer dizer, eles foram mudando de nome, na verdade, e adotaram esse nome para dar essa proporção de constituição de um Estado, ou seja, de um território. Então, a Al-Qaeda, que operava como uma rede subterrânea, passou a, quando se tornou ISIS, reclamar um território. Né? Esse que foi o salto da Al-Qaeda para o ISIS na região. E eles fizeram algo que, na imaginação das pessoas, teve um efeito assim bastante poderoso, das pessoas das sunitas sofrendo toda aquela situação do Iraque e da Síria, que foi apagar várias fronteiras, vários pontos da fronteira entre Síria e Iraque. Ou seja, essa unificação do eixo Síria-Iraque por esse grupo terrorista caiu ainda por cima dentro da imaginação de pessoas que vinham de um legado histórico de sentimento anticolonialista, de fragmentação proposital da sua região. Então, tudo isso é que explica a origem do ISIS na região. Professora, por que a França? O próprio Bashar al-Assad diz que é muito em função das políticas externas, da relação que a França tem com a política externa. Especialistas em relações internacionais da própria França colocam também essa posição do país muito clara em relação a essa política externa como um dos fatores que, teoricamente, ali alimentariam essas ações terroristas no país. A seu entender, por que a França é o alvo da vez desse chamado ISIS? Então, bom, como você bem disse, o alvo da vez, porque não é o único alvo. E um dia antes do ataque a Paris, houve um ataque feito pelo ISIS num bairro do sul de Beirute, que fez 40 mortes, acho que 200 feridos. E tem o próprio avião russo. Tem um avião russo, né? Tem um avião russo. O tentado em Beirute. Poucas semanas antes, o avião russo. Então, a dimensão que Paris ganha nisso tudo é simplesmente dado pelo enfoque de quem olha para a questão. Porque também um atentado à bomba num funeral em Bagdá aconteceu, feito pelo ISIS. Inúmeros atentados na região fizeram centenas e centenas e centenas de mortes antes mesmo do ataque a Paris. Agora, o ISIS foi muito claro nos seus comunicados, no que disseram quando entraram dentro do recinto do Bataclan, que era uma retaliação ao envolvimento da França na guerra. Desculpa, meus amigos, os meus amigos querem perguntar aqui, mas você entrou num ponto, Alene, que eu acho que é na declaração deles, quando eles assumiram esse atentado, eles colocam muito claramente a motivação vinda em função de o que eles consideram um estilo de vida perverso, um estilo de vida... Mas aí é todo o Ocidente, né? Mas, não é só Paris. E aí nesse ponto que entra a questão religiosa. Ela fala era isso que eu queria perguntar. Quando que começou essa história do fundamentalismo religioso e como que eles usam isso para recrutar as pessoas? Então, bom, como eu estava só finalizando, então a primeira declaração que o ISIS faz é bem objetiva. Atacamos a França porque a França aumentou seus ataques na Síria. E a França recentemente tem se envolvido, então ela empurrou, né, ela teve na linha de frente da invasão na Líbia, né, que extrapolou o âmbito do Conselho, da resolução do Conselho de Segurança, que era para proteger civil e não para troca de regime. A França extrapolou isso. Na Síria, ela ingressou recentemente, ela tem sido um ator, né? Diferente dos Estados Unidos, que lá desde 2003, 2001, a França recentemente tem sido um dos principais atores que mais tem empurrado a situação ali. O segundo aspecto que o próprio ISIS declarou foi esse, dessa luta contra o Ocidente, contra... Esse estilo de vida considerado fora do que eles acreditam. Considerado... Bom, e aí, eu vou te dizer que eu acho... chama atenção, mas sim, o grupo ISIS, de fato, é um grupo, primeiro, extremista, que não aceita qualquer divergência de opinião, que tem um pensamento único, fixo, rígido, autoritário, sectário, e tudo que você pode, qualificar dentro dessa linha de um extremismo religioso como nunca se viu antes. Agora, ao fazer isso e ao colocar essa luta como uma
uma oposição entre supostos valores islâmicos e supostos valores exclusivos de um Ocidente aberto e democrático, há uma deturpação muito grande. E essa deturpação é um dos objetivos do ISIS. Assim como ele quer, na sua propaganda, ser chamado de Estado, ele quer que a confusão é favorável. A confusão é favorável e ele quer que a sua linha de interpretação do islamismo, que não é a majoritária, seja visto como majoritária. E ele quer fomentar a ideia de uma guerra de civilizações. Então, quando a gente, digamos assim, aceita essa linha de argumentação, aceita igualar o que o ISIS faz com uma representação de valores islâmicos, enfim, com todos os transbordamentos que isso significa, por exemplo, para a crise dos refugiados, para toda a relação entre muçulmanos e franceses, muçulmanos que são franceses, aliás, isso tem consequências sem fim. E isso, ou seja, criar o sectarismo sempre tem sido a pauta do ISIS, e a gente não deve se deixar enganar por isso, né? Certo. Eu queria... Ulisses, fique à vontade, a gente está com o Ulisses aqui, nosso correspondente de Londres, que traz informações diárias aqui na programação da Jovem Pan. Ulisses, fique à vontade para perguntar também a hora que você achar oportuno, tá bom? Alguém? Perguntas aqui? Eu acho que o Ulisses... tá certo, Edgar. Eu até queria fazer uma pergunta para a professora dentro disso que ela explicou, né? Essa importante relação do ISIS, do Estado Islâmico, com a Al-Qaeda, até porque os Zarqawi era um fascínora, né? Que boa parte do Oriente Médio, até os grupos extremistas não concordavam com o que ele fazia. E eu queria perguntar para a professora hoje se ainda existe alguma relação operacional, né, do Estado Islâmico com a Al-Qaeda, porque a gente tem visto ações cada vez mais sofisticadas, né, deste grupo terrorista nos últimos meses, principalmente nos últimos meses, derrubando avião, agora com ataques coordenados lá em Paris. Se ainda existe alguma relação entre os dois grupos, e a Al-Qaeda a gente sabia que tinha uma linha de financiamento muito forte da Arábia Saudita. Quem que financia hoje o Estado Islâmico também, professora? Então, o ISIS, na medida em que ele provém da Al-Qaeda, ele recebeu as mesmas linhas de financiamento, ou seja, de magnatas na Arábia Saudita, em todo o Golfo. Hoje ele controla poços de petróleo, tem um contrabando de petróleo que vende em toda a região, né? Mesmo seus opositores compram seu petróleo, né? E isso responde à coleta de impostos prediais. Então, tudo isso hoje até mesmo cria uma situação em que não necessariamente ele precise continuar recebendo aqueles financiamentos que eram lá que existiam na sua origem, não é? Agora, quanto às alianças, essa tem sido justamente a forma de expansão atual do ISIS. Por quê? Dentro dessa estratégia de controle de território, o ISIS, há algum tempo já parece ter chegado a uma situação de impasse militar. Os Estados Unidos mesmo, a estratégia tem sido até o momento de contenção, não necessariamente de entrar com uma força militar capaz de derrotar esse grupo, mas de contê-lo. Então você tem pequenos avanços e pequenos recuos ao longo dos últimos vários meses aí no território. A forma de expansão do ISIS tem sido através de grupos que em diferentes partes vêm declarar adesão ao ISIS. Então você tem o Boko Haram, que não faz parte do ISIS, mas declarou adesão ao ISIS. Al-Shabaab, a mesma coisa no Chifre, na Somália, no Chifre da África. O grupo que no Egito fez o atentado contra o avião russo também é um grupo local que declarou adesão a ISIS. Outro, supostamente, ao que tudo indica, na Rússia, no Cáucaso. E assim por diante. E indivíduos, como esses indivíduos numa periferia de Paris, que vêm, franceses mesmo, mas que vêm se integrar, atraídos por uma ideologia, enfim, bem complexa e sectária. A senhora falou em conter, né? Que os Estados Unidos tentam conter ali, né? O crescimento do Estado Islâmico. É possível conter? Ou isso vai crescer e vai chegar... O que se projeta? Olhando para a história, olhando ali para o que é costume ali daquela região, o que se projeta para o futuro? Vai ser possível conter? Olha, é sempre, assim, projetar para o futuro, a gente pode pelo menos explicar a dinâmica atual, não é? Projetar para o futuro é impossível porque outros fatores podem entrar nesse panorama e mudar o percurso das coisas. O que a gente percebe hoje é que justamente na medida em que
esse impasse militar no terreno está, né, dado há algum tempo, a principal guerra que tem respondido pela expansão do ISIS tem sido a ideológica. A capacidade de utilização dos meios de propaganda, das redes sociais, da imaginação de pessoas que, por diferentes motivos, se sentem frustradas e atraídas para essa ideologia extremista, que vem o ISIS como talvez representante de uma potência maior do que ele de fato é, não é? Porque o terrorismo sempre foi a arma do fraco, né? A arma daquele que não tem outra maneira de se expressar e recorre a esse tipo de organização que, afinal de contas, para entrar numa casa de shows e sair atirando, não precisa de uma grande dose assim de organização. Precisa de contrabando de armas, né? De algum tempo prévio de organização, fluxo de dinheiro para isso, mas não de uma grande organização, e, enfim. Então, eles às vezes até parecem ser maiores do que são, mas isso faz parte de uma estratégia de atração de adeptos. Então, a guerra ideológica, a frente ideológica de batalha tem sido fundamental para o ISIS e tem sido lutada pelo ISIS com muita destreza e tem se recebido, não quero ser mal compreendida, mas, veja bem, tem sido, inclusive, de certa forma, ajudada por meios de comunicação, por lideranças, entre aspas, ocidentais, digamos, europeias e assim por diante, que reproduzem o mesmo tipo de linha de pensamento sectário do ISIS. O Ellen, por favor. Professora, eu vou aproveitar que a pergunta de um ouvinte que está no Twitter, o Edmar Oliveira. Você falou um pouco que o ISIS vem muito nessa guerra de os nossos valores contra os valores ocidentais. E aí ele disse assim, mas o que eles querem afinal? É território apenas? Tem algo mais? E é isso que eu te pergunto, é uma guerra só religiosa? Não é uma guerra só religiosa, né? A gente não está falando de uma batalha apenas religiosa. Ou só de território, como você está falando. Ou só econômica. Pois não, é múltiplo. Você vai olhar. Aí a gente recorre, por exemplo, a entrevistas com, particularmente uma da qual me lembro, de um... Eu acho que ele era europeu, ficou preso pelo ISIS e conseguiu escapar, ser solto. E ele diz que durante todo seu período de captura, mais de um ano, todas as discussões com esses militantes radicais, esses combatentes, eram políticas. Em nenhum momento falavam de religião ou qualquer coisa do tipo, estavam sempre discutindo política, não é? É claro que na interpretação deles, e numa interpretação que está muitas vezes também contaminada por um extremismo, seja de coloração política ou religiosa, não é? Professora, nessa questão ideológica, onde eles vão lá e pegam muitos jovens na França, né, jovens que estão descontentes com a sociedade, com o que eles passam ali. Aí eu olho aqui para o Brasil, a gente tem muito jovem descontente, sem esperança. Há o risco desse ataque ideológico acontecer aqui no Brasil, deles buscarem brasileiros para o exército deles? Levando em consideração que temos os Jogos Olímpicos no ano que vem, temos Jogos por exemplo, Olímpicos, mas nós temos muito jovem descontente, né? Ou a distância geográfica ali, teoricamente, pode nos defender de alguma forma? Olha, a distância histórica, eu diria. Quer dizer, para que atuar no Brasil se o Brasil nunca atuou no Oriente Médio, né? Não faria muito sentido. E, por mais que o grupo tenha coisas muito inexplicáveis na sua atuação, em uma coisa ele tem sido muito consequente, quer dizer, ele tem atacado os seus inimigos que estão envolvidos no Oriente Médio. Então, atacar o Brasil seria algo realmente fora Agora, do... professor, no meio de tudo isso, entre os inimigos, na teoria, estariam os russos, né? A gente sabe das intenções do presidente Vladimir Putin com os ataques e o apoio dele, né? De maneira torta, ele combate sem combater. E aí agora vem a informação de que Rússia e os Estados Unidos vão sentar e vão trabalhar de maneira conjunta. Me parece meio torto esse processo. A Rússia não estaria também, em tese, entre esses inimigos? E aí a gente pode falar que seria aí uma terceira guerra mundial? Olha, esperamos que todas essas conversas acontecendo no G20 se realmente levem a uma possibilidade de coordenação com a Rússia e não contra a Rússia. Seria lamentável que se reproduzisse uma situação de oposição Rússia versus Estados Unidos. Não seria uma nova Guerra Fria, porque seria muito pior, porque não haveria os mecanismos de contenção que estavam dados e postos na Guerra Fria, né? Agora, cada um tem sua agenda, né?
Na região, cada um tem sua agenda. Imaginar isso uma muito união complicado. proativa entre esses dois países, né? Você vê, por mais que o que o Aros fala, eu fico pensando também, porque o Putin, ele realmente, ele rechaça, ele acha um absurdo, uma atrocidade, mas, no entanto, a história e o próprio posicionamento político da Rússia faz crer que... São inimigos, mas não tão inimigos assim, né? Mas até dentro disso que vocês estão comentando, até gostaria de ouvir da professora, se ela pudesse explicar um pouco, porque a gente vê as declarações do presidente Vladimir Putin, que ele disse que é o seguinte, que na verdade quem está participando dessa guerra civil na Síria, todos esses grupos são grupos terroristas e que não se negocia com terrorista, se negocia com o governo, por isso ele apoia o Bashar al-Assad e bombardeia todo mundo que não é tropa do Bashar al-Assad. Eu gostaria de ouvir da senhora uma explicação um pouco disso, desses grupos que estão combatendo hoje na Síria, se tem algum fundamento essa postura do presidente Vladimir Putin, ou se, na verdade, é mais uma propaganda mais retórica mesmo de Moscou para manter essa posição deles lá no Oriente Médio. Ulisses, continua com a gente, professora Alene responde daqui a pouquinho para você, tá certo? 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O final de ano tá aí, tá se aproximando e pinta aquela dúvida, o que fazer no final do ano, né? Se você, assim como eu, adora uma viagem em família, tá aqui o toque. A CVC, você pode comprar a sua viagem de Natal, Réveillon e férias, e as crianças viajam de graça, não pagam nada. São mais de 1.000 hotéis e resorts no Brasil e no mundo, com hospedagem gratuita pra criançada. Com tanta facilidade assim, difícil vai ficar em casa aí dando sopa, né? E não curtir com a família esse final de ano viajando pelo mundo, fazendo a viagem dos seus sonhos. Chega de desculpas, você e sua família merecem uma viagem, porque a CVC tá sempre com você. A gente tem umas mensagens aqui já chegando pra gente pelo Viber, o 56.009, as pessoas colocando aí, fazendo suas colocações a respeito dos assuntos que a gente tá abordando aqui no Morning Show de hoje. Vamos ouvir. Oi, eu sou o Felipe de São Paulo e as redes sociais foram tomadas por comentários como se disputassem qual tragédia merecia mais atenção, da Mariana ou França. Acho que tudo que envolve vida e ser humano merece a nossa atenção e o nosso sentimento. Isso é verdade. O Fla-Flu nas redes sociais continuou em torno desses temas também, né? O desastre aqui, qual era o mais importante, qual mereceria mais atenção. Pra ver o que é pior, né? Ridículo. Vamos lá, ouve mais. Jovem Pan Morning Show. Aqui é o Roberto Akazawa, de São Paulo. Meu maior receio é que um dia os terroristas usem armas nucleares para atacar as grandes cidades. Uma boa semana para todos. Obrigado. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é o Ricardo de São Paulo. Eu queria dizer uma coisa, né? Por um mundo com menos comparações, menos ódio, mais amor, mais tolerância. Obrigado. Bom dia. É o que todo mundo quer, né? Mais amor, tolerância, respeito ao distinto, ao diverso. Bom, eu acho que a preocupação do nosso ouvinte aqui procede, professor. A arma nuclear, será que eles vão chegar a tanto? Né? Porque esses caras, imagina o estrago que eles fazem nessas ações alternativas, digamos assim, com uma arma nuclear na mão. É sempre o risco, né? Melhor seria se houvesse uma política de destruição, né? De todas as armas nucleares, ou seja, acabar com as armas nucleares do mundo. Seria o ideal, né? A única maneira de prevenir que terroristas ou estados lancem mão. Mas esse é mais um tema que não tem consenso, né? Pois é, né? É um tema que envolve muito poder, né? Vamos voltar. Ulisses, pode retomar a tua pergunta, que ficou pendurada no bloco anterior, para a professora Alene Clemecha, por favor. Tá certo, Edgar. Então, a minha pergunta para a professora é o seguinte, a gente tem no Ocidente até uma imagem muito negativa, né, do presidente Putin, mas ele tem sido um dos principais personagens dessa guerra contra o terrorismo, contra a propagação do ISIS lá no Oriente Médio. Agora, o ponto de maior divergência entre os Estados Unidos e a Rússia é que o Putin disse que lá na Síria, todos os grupos que estão lá combatendo o regime do Bashar al-Assad são terroristas e que não se negocia com terrorista, por isso ele apoia o Bashar al-Assad e o atual regime. Quanto de verdade tem nisso, professor? E quem são esses grupos que estão atuando lá na Síria, que estão propagando, dando mais espaço para o crescimento do ISIS? Pois é, Ulisses, a gente pode agrupar essas várias facções em luta em algumas frentes. Então, uma delas é o Exército Livre da Síria.
O Exército Livre da Síria é o que recebe apoio da coalizão liderada pelos Estados Unidos, com Turquia, Jordânia e assim por diante, vários atores regionais. Esse Exército Livre da Síria quer a derrubada do Bashar al-Assad e luta contra o ISIS ao mesmo tempo. Bom, a outra frente são os islamistas radicais, ISIS e a Frente al-Nusra, que é, digamos assim, a mais próxima mesmo da Al-Qaeda na Síria, é a Frente al-Nusra. Depois temos os curdos, né, um terceiro grupo, e o próprio regime. Então, esses são os grandes agrupamentos numa miríade de pequenos grupos que estão lutando na região. Não é correto não dizer que são todos radicais, que todos são impossíveis de negociar, de conversar. Isso é parte da própria propaganda do regime. O regime ganha e ele justifica a sua repressão, as bombas de fragmentação, as bombas químicas que já foram jogadas sobre a população, dizendo que todos que lutam contra o regime são terroristas. Essa é a linha oficial do regime de Bashar al-Assad. O próprio regime, ele tem sido culpabilizado por crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, segundo o relatório feito pelo brasileiro, né, que encabeça a delegação da ONU, especial da ONU para monitoramento de direitos humanos, do abuso de direitos humanos na Síria, que é o Paulo Sérgio Pinheiro. Tem mostrado que o regime é amplamente responsável por crimes contra a humanidade na Síria. Professora, eu não posso deixar de lhe perguntar, porque a mim é um tema muito caro sempre estudar sistemas prisionais em geral, né? Analisar um pouco o que é o sistema prisional aqui no Brasil e fora do Brasil também. E aí no intervalo a gente conversava um pouco sobre isso. Obviamente são duas instituições com objetivos muito diferentes, mas mal comparando a gente pode dizer que ISIS ganhou muita força, mais ou menos como o PCC ganhou aqui no Brasil, ou seja, entre criminosos de grupos distintos se encontrando dentro de presídios, né? E se formando ali. Concretamente falando, essa é a história dos radicais que fizeram atentado contra o Charlie Hebdo e o mercado Kasher em Paris. Quer dizer, todos três se radicalizaram por obra de um autoproclamado imã salafista, ou seja, fundamentalista radical, dentro daquela que é a maior prisão da Europa, na França, com 4.000 internos. E, por falar em respeito às diversidades, um estudo muito aprofundado, feito pelo Der Spiegel, sobre essa prisão, esse sistema carcerário, dessa prisão em particular, falou, olha, ali dentro, primeiro que a prisão deixava que se misturassem e convivessem esses radicais com prisioneiros comuns, bandidos, criminosos. Koulibaly tinha sido preso por um assalto a banco, os irmãos Said não me lembro o nome agora. Fugiu o nome também do outro, mas eles eram de, digamos, facções diferentes, né? Isso, os irmãos que atacaram o Charlie Hebdo, eles declararam adesão à Al-Qaeda na Península Árabe e o Koulibaly ao ISIS. Mas todos três eram salafistas radicais, mesmo com essa adesão a diferentes grupos, eram salafistas radicais e estavam presos por crimes comuns. Quer dizer, os irmãos tinham de passagem por contrabando de maconha, por vender maconha, Koulibaly por um assalto a banco, antes mesmo tinha feito outros assaltos menores. Então eram criminosos, em grande medida comuns, mais ou menos radicalizados ou não fora da prisão, que na prisão conheceram uma radicalização muito extrema por obra do próprio sistema ali criado. E uma coisa sobre essa coisa do respeito à diversidade, nessa prisão não havia até recentemente, por exemplo, a possibilidade de local de oração a não ser cristão, católico. Quer dizer, com toda uma população de 60% de muçulmanos nessa prisão, não tinha qualquer, digamos assim, por mais que fossem presos e você dizer, não, que regalia, ninguém quer dar regalia preso, não é isso, mas não precisa ajudar na radicalização, né? E o respeito ali a quem tá também, né? O Quem quer respeito saber sobre ali. essa prisão, é um filme muito bom, que eu acho que é de 2009, 2010, se chama O Profeta, e é um retrato dessa prisão, vale a pena conferir esse filme. Agora, professora, essa exclusão também, que existe dentro do próprio âmbito prisional, né? Contando um pouco a história, contextualizando com a parte social da França, com enfim, as batalhas na Argélia, os argelinos que vivem em Paris e que muitos deles são excluídos do convívio social e vivem ao redor de Paris, na periferia de Paris, e muitos deles aderem a sistemas radicais, seja da Al-Qaeda, seja do ISIS, tudo também faz parte de um contexto que deve ser considerado, não?
Olha, precisa ser considerado, sim, por aqueles que são responsáveis pelas políticas públicas parisienses, francesas e de outros países também. A França tem, nas periferias de Paris, grandes conjuntos habitacionais, com políticas públicas apontadas como, assim, boa medida fracassada, que pretenderam, né, dar condições de vida e integração e não conseguiram. E um elemento que é muito polêmico nisso tudo, na França, é a política em relação a símbolos religiosos. Porque, para dar um exemplo, né, a França, se não me engano, foi 2004, proibiu a utilização do lenço, hijab. Eu não estou falando do véu completo, eu estou dizendo lenço, né, sobre o cabelo, em qualquer espaço público, ou uma escola, ou repartição pública e assim por diante. Bom, ao mesmo tempo, a França quer que todos os seus cidadãos se integrem na escola pública. Agora, se ela quer que todos os cidadãos se integrem através da escola pública, como é que ela vai querer que a menina muçulmana, vá para a escola pública, se nessa escola pública ela não pode usar um lenço na cabeça, cobrindo o cabelo, né? Então, há certas contradições e aí essa população sente como se estivesse sendo Respeito, né? segregada, não é? Fala, Zé. Professora, duas perguntas numa só. Primeiro, assim, eles já atacaram um avião da Rússia, né, e atacaram a França. Na coalizão tem os Estados Unidos. Então, posso usar a lógica de que pode ser o próximo alvo? E uma segunda pergunta, retomar só um pouquinho o que a senhora disse lá atrás. A impressão que eu tenho, o Saddam meio que sabia do poderio deles e controlava, segurava, era isso? O Saddam Hussein, ele estava à frente de um regime altamente repressivo, mas que não fomentava o sectarismo xiita-sunita. Entre eles lá. Por mais que fosse um governo da minoria, Saddam era sunita e a maioria da população é xiita, e por mais que, houve quase praticamente genocídio contra a população curda em determinada altura, a guerra Irã-Iraque, então é uma situação muito complexa, mas o regime era uma fórmula que até pouco tempo atrás no Oriente Médio estava sendo mantida, que era garantir a estabilidade através de regimes radicalmente laicos e repressivos. Isso não está mais funcionando. Seja porque o ditador do momento foi derrubado, seja porque simplesmente o regime dessa natureza não está conseguindo manter a estabilidade. Então a gente diz, entre historiadores e analistas, que acabou a era dos regimes laicos, radicais, militares, em muitos casos, do Oriente Médio. E a gente está numa instabilidade de ver o que é que vai conseguir trazer estabilidade para a região, na medida em que as tentativas de transição democrática, todas elas foram reprimidas, a não ser a da Tunísia, que é o único caso de sucesso até o momento. Sobre os Estados Unidos, pode ser o próximo alvo? Olha, é evidente que pode. É Agora tem que Inclusive, ver já as foi, condições que tem para que isso, né, consigam fazer isso. Essa informação, inclusive, foi divulgada hoje cedo. Há um vídeo que seria de autoria do Estado Islâmico, isso ainda está sendo confirmado, mas que coloca todos os aliados, né, todos que participam dessa coalizão como alvos. E eles dizem no texto: nós dizemos aos estados que participam da campanha cruzada que, por Deus, vocês terão um dia, se Deus quiser, como o da França, e por Deus, como nós atingimos a França no centro de sua morada em Paris, nós juramos que vamos atacar a América em seu centro, em Washington. É o que diz um homem nessa gravação, que foi divulgada hoje, e se atribui essa gravação ao Estado Islâmico. Então, portanto, cresce o temor de que os Estados Unidos sejam o próximo alvo. Dentro da estratégia deles de espalhar o medo, a insegurança, enfim, é tudo o que interessa, é o que mais interessa na estratégia deles, né, professora? Exatamente. Professora, um clássico que sempre foi usado para se entender um pouco o Oriente é o Orientalismo do Eduardo Said. Hoje ainda é uma obra válida para a gente tentar entender o Oriente ou hoje já não dá mais para se falar um pouquinho? Olha, com certeza, o Orientalismo, o livro do Eduardo Said, ele explica muito bem a visão que a Europa e os Estados Unidos têm do chamado Oriente, ou seja, do Islã, do Oriente Médio, dos árabes e assim por diante. Uma visão que é construída, que foi construída ao longo de 150, 200 anos de colonialismo e que responde a questões de interesse e poder e, mais recentemente, no século XX, extração de petróleo por potências externas aliadas a elites locais autoritárias, e monarquias e assim por diante, né? O livro do Eduardo Said explica muito bem essa dinâmica de transformação de todo árabe, todo muçulmano,
numa imagem, para quem não é árabe muçulmano, de um potencial terrorista, ao ponto de, por exemplo, terem situações, sei lá, em Israel, digamos, em que uma moça muçulmana entra num ônibus e as pessoas pedirem para ela descer, porque tem medo dela ser uma terrorista. Então, essa imagem de igualar todo árabe a um terrorista, todo muçulmano a um terrorista, foi construída nas mentes das pessoas por esses 150, 200 anos de orientalismo, e é o processo que Edward Said explica nesse livro através de uma análise da arte, da literatura, de todas essas expressões. O cinema atualmente contribui com isso. E um movimento muito interessante que vem se observando é da própria comunidade muçulmana, pessoas com a hashtag não nos representa, não me representa, né? Sobre o ocorrido de pessoas se manifestando totalmente contrárias e deixando bem claro para leigos que tem, dentro de um assunto que já é complexo, a confusão maior ainda da mistura de religião embasando esses ataques, esses atos terroristas. Claro, porque sabem que essa identificação já existe e que esses terroristas colaboram com essa identificação nesse momento, né? Então, é fundamental que saiam dizendo, olha, não em nosso nome, assim, não nos representam. Não em nosso nome. Vários Exato. imãs em todo o sul, todo o Mediterrâneo, digamos, norte da África, sul da Europa, quando foram os atentados ao Charlie Hebdo, saíram a público dizer, olha, somos contra o atentado ao Charlie Hebdo. Né? O fato da gente não gostar de uma outra charge não significa que a gente é a favor de entrar lá e matar. Né? O Ulisses, tá ouvindo a gente ainda, Ulisses? Estou ouvindo, sim, Edgar. Eu queria, só para te perguntar, acho que uma coisa que você deu um relato muito preciso aí, jornalístico do que está acontecendo, do movimento das autoridades, mas uma coisa mais do cidadão comum mesmo, Ulisses. O que você tem observado em meio a esse sentimento de consternação em relação ao ocorrido aí pelas ruas de Londres? Olha, Edgar, assim, né, a gente tem que sempre manter em mente, e eu acho que até a professora pode falar um pouco sobre isso, que é a questão de como aqui na Europa tem a reação um pouco diferente da reação que a gente vê nos Estados Unidos, porque o 11 de setembro foi efetivamente o primeiro ou maior ataque em solo americano, né? Tirando Pearl Harbor, mas lá nos Estados Unidos mesmo foi o primeiro grande ataque. E aqui na Europa não, né? A França foi invadida pelos nazistas, a Inglaterra inteira foi bombardeada durante vários dias nas blitz alemãs. Então, a população aqui já tem um histórico de conviver com grandes tragédias. Agora, isso não quer dizer que as pessoas não fiquem assustadas, né? E principalmente em lugares que já foram alvo, né, dos terroristas, como, por exemplo, em Londres, o metrô. Existe uma preocupação muito grande. O metrô de Londres foi alvo da Al-Qaeda, mas também foi alvo do IRA durante vários anos. Então, é um local que sempre há essa maior preocupação. Agora, as pessoas também tentam levar a vida do jeito que tem que ser, né? Porque não dá para você deixar de ir a um bar, a um restaurante, a um show, porque ele vai ser alvo de terroristas, né? Mas existe um clima de tensão que é latente, sobretudo depois de episódios como esses. Inclusive, essa privação que se fala, a possibilidade, como você trouxe, de anular a partida de futebol e tal, acaba corroborando com a ideia que eles querem propagar, né? De insegurança, tudo. Quer dizer, que dilema, né? Das nações, né? É a verdade. E também tem uma questão que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, houve uma restrição muito grande de direitos civis depois do 11 de setembro, né? E também foi iniciada uma campanha de espionagem gigantesca que existe também aqui na Inglaterra. Na França a gente não tem ao certo qual é a medida, mas uma questão é que os europeus, e aí eu digo bastante os franceses, eles não costumam gostar desse tipo de movimento do Estado, né? De restringir liberdade, por exemplo, essas restrições gigantescas que existem em aeroportos hoje lá nos Estados Unidos e que são até maiores do que existem aqui na Europa. Então, tudo isso, a população aqui costuma ficar com o pé atrás, sabe? Não aceitar tão bem assim. Agora, a França foi alvo de 2 ataques neste ano, né? Então, é um movimento que a gente precisa ver qual que vai ser agora a partir desses 2 ataques e de uma ameaça que continua, que é presente, né? Hoje, o governo francês disse que a França continua sendo um alvo e novos ataques podem ocorrer nos próximos dias.
Obrigado, Ulisses. Professor, eu queria a gente vê opiniões sendo colocadas na imprensa com citações à linha histórica que vem desde as cruzadas, que impôs o cristianismo e também causou atrocidades por onde passou. Na tua visão de historiadora, a gente pode considerar que isso é um movimento histórico que o mundo, por acaso, testemunha hoje em dia? Ou a gente pode dizer que ele é algo isolado dentro da nova história? Como é que a gente pode relacionar isso no decorrer e no trajeto da história que se desenha? Essas explicações que recorrem às cruzadas ou à história bíblica ainda por cima são típicas, inclusive, dos extremistas, né? Eles gostam desse tipo de explicação. Do ponto de vista da história, da historiografia, a gente deve inserir isso dentro de um contexto da história contemporânea, da história moderna, do século XIX ao XXI. Quando muito, não é? Porque, na verdade, o contexto imediato é a ocupação norte-americana do Iraque. O contexto, digamos assim, mais de longo prazo e que é fundamental para explicar tudo o que acontece no Oriente Médio, remonta a 1916, 1918, quando, durante a Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra negociaram em segredo um acordo para dividir o Oriente Médio em zonas de influência. Esse acordo foi a base da criação dos mandatos na Conferência de Paz de Paris. Em 1920, esses mandatos foram criados, assim a França passou a dominar a atual Síria e Líbano, a Inglaterra, a Palestina, Transjordânia na época, depois Jordânia, Iraque, ela já dominava o Egito. E, portanto, ficou com toda a faixa sul, aliás, não por acaso, acho que a Inglaterra tinha uma boa ideia de que o petróleo estava mais ao sul, não é? E essa criação de fronteiras artificiais e o fomento ao sectarismo a partir do final da Primeira Guerra Mundial, portanto, tem muito a dizer sobre tudo o que está acontecendo. Mas o contexto imediato é a ocupação norte-americana a partir de 2003. Que estaria causando tudo isso. O Ulisses está por aí, a gente já vai chegando no final. Queria me despedir do Ulisses, participação do Ulisses aqui no programa, nessa entrevista com a historiadora Alene Clemecha. Obrigado, viu, Ulisses? Eu que agradeço, Edgar. Obrigado, um bom dia para todo mundo aí. Bom dia. O Ulisses, nosso correspondente em Londres, que traz informações de como a movimentação acontece pós os atentados em Paris. Olha, professor, eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença aqui no Morning Show. Obrigado por atender o nosso convite. Pela aula, né? E esclarecer, né, nessa aula que a gente acabou de ouvir, um pouco do porquê que as coisas estão acontecendo e da maneira como estão acontecendo. Não, legal participar aqui do Morning Show. Obrigado. Olha, Alene Clemecha, historiadora, especialista em História Árabe da USP, conversando com a gente aqui no Morning Show. É isso. Paulinha? Nossa, eu tô assim, vai ser difícil, né? Parece que não tem fim isso aí. Não, é incrível. É um emaranhado muito complexo. Muitas coisas, né, envolvidas. Pra gente procurar entender. Vamos lá, o ganhador, antes de ir embora, o ganhador do kit do Morning Show, que tem a caneca e a camiseta do programa, é o Felipe, de São Paulo. Participou, vamos até ouvir a sonora dele novamente. Ele mandou uma mensagem de voz pra gente dizendo o seguinte. Felipe de São Paulo. E as redes sociais foram tomadas por comentários como se disputassem qual tragédia merecia mais atenção, da Mariana ou França. Acho que tudo que envolver vida e ser humano merece a nossa atenção e o nosso sentimento. Boa, então Felipe, com essa declaração, com essa mensagem que deixou aqui pro Morning, leva o nosso kit. Obrigado a todo mundo que participou, mandando mensagens de voz aqui pra gente nessa segunda-feira, 16 de novembro de 2015. É isso. Tchau, Ellen. Tchau, tchau. Valeu, valeu, Carlos Aros. Valeu, Zé Armando. Valeu, até amanhã. Beijo, Paulinha. Tchau. Tchau. É isso, a gente volta na segunda, a partir das 10 da manhã. Segunda eu falei? Tô aturdido. Terça-feira, viu, gente? Amanhã, terça-feira. Volta a semana. Tchau. Vamos nessa. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento... Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.